Vamos ver quem aparece aqui nesta live. Vamos ver se aparece gente, pessoas aqui nesta live. Vamos ver. Vamos ver se aparece aqui pessoas. Maximiana Pereira, seja bem-vinda a esta live. E hoje eu tinha começado aqui umas lives anteriores a falar um pouquinho sobre algumas mulheres da Bíblia, né? Já falei de algumas mulheres, mas eu tenho feito outro estudo no Facebook, né? Quem quiser também pode me acompanhar pelo meu Facebook. E eu tenho feito lá um estudo sobre Daniel. Diante daquilo que nós estamos vendo, né, e vivendo nos nossos dias, a mensagem de Daniel tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vendo todos os dias, o cumprimento das profecias, né, para o fim dos tempos que são os nossos, né? Quem crê sabe do que eu estou a falar, e quem não crê, procure estudar as escrituras para entender aquilo que nós estamos passando. Eu não sou grande estudiosa de profecias, né? Falar de profecias não é algo assim tão fácil, não é realmente para qualquer um, mas é para qualquer um que estude, né? Que se dedique. E eu, ao longo de 10 anos, ou mais de 10 já, de 15 anos, tenho ouvido, tenho lido, né? E Deus tem me incomodado, o Espírito Santo tem me incomodado para mim vir falar sobre esses momentos, né? Sobre esses livros, principalmente o livro de Daniel e Apocalipse. Deus tem me incomodado para que eu venha trazer a mensagem, né? As mensagens que esses livros são os livros que nós temos realmente que estudar para entender o que está acontecendo no nosso mundo e para entender o momento que nós estamos a viver, né? E hoje eu vou começar aqui com o capítulo 1 de Daniel, né? Eu vou fazer exatamente o mesmo estudo que eu estou fazendo no meu Facebook sobre o livro de Daniel, né? Então, o livro, né, de Daniel começa quando o povo de Judá é levado cativo para a Babilônia, né? Então, eu vou aqui apresentar o estudo que eu fiz, mas você depois vai pegar a sua Bíblia e vai estudar também, né? E vai ler, e vai pedir ao Espírito Santo de Deus que ilumine a sua mente, que dê entendimento e sabedoria para que você possa entender a mensagem do livro de Daniel, que é um livro para o nosso tempo, um livro profético, né? Então, quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, Daniel e seus amigos são jovens, né? Daniel era muito jovem, tinha ali por volta de 15, 16, 17 anos, quando foi levado cativo para a Babilônia, né? E eram jovens hebreus, né? Escolhidos para servir no palácio do rei Nabucodonosor. Como Daniel e os amigos dele eram pessoas de vamos dizer assim, de uma estatura social acima da média, né? Tinham conhecimento, tinham estudos, né? Então o rei, claro, quando viu isso, logo separou essas pessoas para servirem no palácio, porque essas pessoas eram pessoas capacitadas, né? E Daniel, juntamente com os seus amigos, eram jovens
estudiosos e que tinham capacidade para servir no palácio. E o rei, não sendo parvo, entendia isso perfeitamente e logo levou esses jovens para o servir no palácio. O tema central do livro de Daniel é a fidelidade a Deus em meio à pressão cultural e espiritual, que é o tempo que nós estamos a viver, né? A juventude hoje, ela sofre muita pressão cultural e espiritual, né? Então, não era diferente naquele tempo com o jovem Daniel e seus amigos, né? Eles também sofriam uma pressão cultural e social. Nós vamos ver a partir desse capítulo, né? Então, no versículo 1 de Daniel, né? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, né? Jeoaquim era outro rei, era o rei de Judá, né? Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, né? Por quê? Porque Joaquim, ele não estava pagando os impostos como era devidos, né? Como eram exigidos por Nabucodonosor, né? Então, ele estava sonegando os impostos ao rei e o rei veio e levou as pessoas, né, o povo de Judá cativo para Jerusalém, né, aliás, para a Babilônia, né. E então, no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, né. Então, historicamente, isso ocorreu por volta de 605 antes de Cristo, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, né? Então, mostra o início do exílio babilônico, juízo de Deus sobre Judá por sua desobediência, né? Então, no versículo 2, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Deus permitiu a derrota de Judá, não foi apenas poder humano, né? Foi parte do plano divino. Os utensílios do templo foram levados a um templo pagão, mostrando a aparente derrota do Deus de Israel, né? Então, pessoal, o povo de Jerusalém, no caso o rei, né, desobedeceu a Deus, né? E também estava sonegando impostos ao outro rei, e por isso que foi levado cativo para Babilônia. Então, mesmo em tempo, versículo 2, ele diz que mesmo, o resumo dele diz-nos que mesmo em tempos difíceis, Deus continua no controle, né? E é exatamente essa mensagem para o nosso tempo. Por quê? Porque nós estamos vendo aí, tudo aconteceu, o mundo está numa verdadeira pandemônio, né? As coisas parecem que não estão sob controle, mas mesmo em meio a essa tribulação nesse tempo, nessa invasão, né, da Babilônia a Jerusalém, como também o que nós estamos vendo hoje no nosso tempo, tudo aí parece que está tudo descontrolado, mas Deus está no controle das coisas, né? Deus está no controle das coisas sempre, 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 sempre. Então, depois agora a gente vai para o versículo 3 e 4 do capítulo 1 de Daniel, onde diz o seguinte: disse o rei a Aspenaz. Aspenaz era como se fosse o mordomo, né? A pessoa que estava ali, que tinha o controle, que era o chefe dos eunucos, né? Que trouxesse algum dos filhos de Israel, jovens sem defeito, de boa aparência e instruídos. No caso, os amigos de Daniel e o próprio Daniel. Então o rei escolheu os melhores jovens israelitas para servir no palácio. Eles seriam treinados para se tornarem conselheiros do rei, né?
Babilônia queria reprogramar esses jovens, tirar deles sua identidade, sua fé israelita. Então, Daniel e seus amigos criam no Deus de Israel, no Deus que criou o céu e a terra, né? No Deus verdadeiro, no Deus único, né? Mas Babilônia era uma nação pagã e queria incutir na mente desse jovem essa realidade, né? O paganismo, né? Queria treiná-los para que eles se tornassem pagãos, né? Mas vamos à frente. No versículo 5 de Daniel, e o rei lhes determinou, e outra coisa importante, né? O rei queria treiná-lo, e o mundo hoje não é diferente, que o mundo também tem treinado aí, né, a mente dos jovens, dos adultos, e principalmente dos jovens e das crianças, para reprogramar também, assim como na época de Nabucodonosor, o paganismo, e no nosso tempo, a descrença no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nessas ideologias, nessas coisas todas que nós estamos vendo neste mundo, é exatamente isso que os poderosos do nosso tempo querem colocar na mente dos jovens e das crianças. Para o quê? Para apagar a ideia que existe um Deus único, Criador do céu e da terra e único, né? No nosso tempo, assim como naquele, não é diferente. E vamos ver então qual foi a atitude desses jovens. Então, e o rei, isso no versículo 5 de Daniel, e o rei lhe determinou uma porção da comida do rei, né? O rei comia de tudo, né? E que assim fosse alimentados por 3 anos, para que no fim pudesse estar diante do rei. Eles receberiam o ensino e comida especial, mas a comida vinha de rituais pagãos, né? E Daniel e seus amigos eram cristãos, criam no Deus de Israel. E ele queria exatamente transmudar essa crença que eles tinham para o paganismo. E então, mas a comida vinha de rituais pagãos, o que criava um dilema moral para Daniel. O sistema babilônico tenta moldar o povo de Deus à sua imagem. E hoje o nosso sistema também, assim como naquele tempo da Babilônia, também tenta nos moldar ao sistema que eles querem que nós estamos aí, né? A tudo aquilo que vai contra Deus, né? Não é diferente hoje, né? Então, no versículo 6 e 7 de Daniel, capítulo 1, entre eles estavam Daniel, isso era o nome dos jovens, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe, esses nomes eram os nomes dele enquanto nomes israelitas, né? E depois o chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, porque eram nomes babilônicos, né? Então, Daniel passou a chamar Beltesazar, né? Ananias passou a chamar Sadraque, Misael passou a chamar Mesaque e Azarias Abidnego. Então, esses 4 nomes foram os nomes que foram dados a Daniel, Ananias, Misael e Azarias quando eles foram para a Babilônia. Esses novos nomes honravam aos deuses babilônicos, tentativa de apagar a identidade espiritual dos 4 jovens, né? Essa era a tentativa do rei. Hoje não é diferente, né? Se você ler, se você se dedicar tempo para você ler o livro de Daniel, né? Estudar, você vai ver tudo que está lá, comparando com o nosso tempo, não é diferente.
Então, no versículo 8, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a comida do rei, né? O nome eles aceitaram, né? Mas a comida, né? Daniel decidiu permanecer fiel a Deus, mesmo longe da sua terra. Isso é outra coisa que nós temos que ter atenção, né? Que Daniel mesmo estando ali em Babilônia, Daniel e os 3 amigos, nós vamos ver à medida que vamos lendo, eles continuaram sendo fiel ao Deus de Israel. Ele não queria quebrar as leis alimentares judaicas. Fidelidade começa no coração. Deus não cedeu, Daniel não cedeu à pressão, né? E hoje conosco não qualquer pressãozinha, principalmente a juventude, né? Aquele jovem que muitas vezes busca caminhar nos caminhos de Deus, quando está ali no meio daqueles outros amigos que não pensam como ele, né? Logo cede à pressão da juventude que não crê, que não busca, né? E então começa a querer também fazer o que os outros estão fazendo, né? Então Daniel era um jovem e não queria ceder, não quis e não cedeu à pressão do rei. Confiou em Deus, que Deus estava com ele e que iria permanecer fiel a Deus, custasse o que custasse, né? E é nessas horas que Deus prova a nossa fé. É nessa hora que Deus prova a nossa fé. E o tempo que nós estamos a viver é o tempo do início da grande tribulação, né? As dores de parto que começam fraquinho, nós estamos a viver. Mas essas dores vão se intensificando, a pressão vai se intensificar em torno dos cristãos. E aí é onde nós vamos ver se nós realmente, como Daniel e os seus amigos, cremos e confiamos no Deus de Israel, no Deus que criou o céu e a terra, no Deus que está no controle de todas as coisas nesta terra. Então, vamos continuar no versículo 9 e 10 de Daniel, do capítulo 1 de Daniel, versos 9 e 10. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, né? Deus ali, o chefe dos eunucos logo se simpatizou, logo se afeiçoou àqueles jovens, né? Isso Deus já fez brotar aquela afeição para que ali já fosse uma ajuda para interceder por eles, pelos jovens. Então, mesmo na Babilônia, Deus age. Mesmo naquela Babilônia pagã, mesmo nesse mundo descrente, pagã, na maioria das vezes do tempo, Deus age, né? Daniel encontrou favor, uma evidência da presença de Deus com ele. Quando somos fiéis, Deus abre portas de favor. Quando somos fiéis a Deus, eu, assim como Daniel, sou testemunha disso na minha vida. Quando somos fiéis a Deus, Deus também é fiel conosco. Então, no versículo 11 e 13 de Daniel 1, Daniel propõe um teste: comer apenas legumes e beber água por 10 dias. Um ato de fé, né? Ele confia que Deus sustentará sua saúde sem precisar das iguarias do rei. Fé prática e sábia, Daniel age com respeito, não com rebeldia, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é com a ignorância, com os gritos, não. Quem anda com Deus tem que ser manso e humilde de coração, né? E Daniel, nesse momento, teve respeito, né? E foi diplomático, né? E a diplomacia é algo realmente muito que nos favorece. Não precisamos sair aos berros,
Não, confiando em Deus e usando de sabedoria que vem do alto, tudo vai se resolvendo. E assim, nesse caso de Daniel, não foi diferente. Então, após 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis do que os outros jovens de Babilônia, né? E hoje a gente sabe que quem tem uma alimentação saudável, mais saudável possível, pratica exercícios, né? Então, faz tudo isso, tem mais saúde, né? Isso já está mais do que provado cientificamente, né? Que boa alimentação, exercícios físicos, beber água, tudo isso corretamente feito, teremos mais saúde. Então, após 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis do que os outros jovens. Deus honra a fidelidade deles, né? Obediência espiritual traz resultados visíveis e bênçãos, né? Quem obedece a Deus, mesmo em momentos como Daniel estava passando, nos momentos mais difíceis, nos momentos de pressão, no seu trabalho, na sua escola, se você for obediente a Deus, Deus lhe honrará, assim como honrou a esses jovens. No versículo 17 e 20 de Daniel, 17 a 20 do capítulo 1, e Deus deu a estes 4 jovens conhecimento e inteligência, e Daniel teve entendimento em toda visão e sonhos, né? A sabedoria deles vinha de Deus, não apenas dos estudos babilônicos. Fidelidade espiritual libera sabedoria divina, gente. Isso é grande verdade. Quanto mais eu obedeço a Deus, quanto mais eu busco fazer a vontade de Deus, mais Deus vai suprir as minhas necessidades, sejam elas temporais, sejam elas espirituais, seja elas intelectuais, seja ela qual for, Deus vai suprir. Deus vai suprir. Então, depois no capítulo 1, versos 21, Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Daniel viveu e serviu sobre vários reis e impérios, Babilônia e Pérsia. Mostra a constância e o poder de Deus sustentando seu servo durante décadas, né? Porque Deus diz, né, que aquele que busca a Deus desde criança até e é obediente, viverá muito tempo, né? Quem obedece a Deus viverá muitos anos, chegará à velhice, né? Está escrito na sua palavra. Então, resumindo esse capítulo 1 de Daniel, o que é que ele nos diz, principalmente a mim e a vocês? Deus está no controle, mesmo em tempos de crise, né? O mundo tenta moldar nossa identidade, hoje não é diferente. Quantas invenções, quantas genealogias, quanto isso e aquilo para moldar a identidade do homem, né? Quanta coisa se inventa nesse sistema, desde esse tempo até os nossos dias, para moldar a identidade do ser humano, né? Então, o mundo tenta moldar, mas nós podemos resistir a estas mudanças. Nós podemos, quando nós dedicamos tempos à leitura da palavra, ao estudo da palavra, a ter intimidade com Deus através da oração, todos os dias, trabalhando com Deus, buscando em Deus, para sustentar e dar entendimento e conhecimento à nossa mente, nós conseguimos vencer as batalhas ferozes que tem aí neste mundão de meu Deus para mudar a nossa mente. Porque o controle está aqui. Ou Deus controla ou Satanás controla. Ou Deus controla ou o mundo controla.
Mas através de quê? De uma vida como Daniel tinha com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, se eu buscar constância na oração, se eu buscar a leitura da palavra, buscar entender qual é a verdadeira vontade de Deus, como Daniel fazia, eu conseguirei ultrapassar todos os obstáculos, todas as pressões que há nesta terra para me afastar de Deus. Porque esse é o grande intuito de Satanás, afastar o homem de Deus. Então, a fidelidade, então o mundo tenta moldar a nossa identidade, mas podemos resistir, né? Isso já está mais do que provado. Quantos os homens ao longo da história dedicaram sua vida a Deus e conseguiram, mesmo errante, mesmo caindo, mesmo fraquejando ali ou aqui, mas Deus sustentando. E ele conseguiu até o fim ser fiel a Deus, como Daniel. A fidelidade a Deus começa no coração, e o coração a que se refere a palavra de Deus é a nossa mente. É a nossa mente, né? O controle está aqui, na nossa mente. Obediência traz favor e sabedoria, né? Obedecer a Deus traz favor e sabedoria. Deus honra quem o honra. Deus honra quem o honra, né? Então, são essas 5 lições que nós tiramos do capítulo 1 do livro de Daniel para nós hoje, até os versos 21, né? Então, que você reflita. Esse livro, gente, é muito, muito atual. Muito, muito. A Bíblia é um livro atual, né? E esse livro profético, juntamente com o Apocalipse, são 2 livros de profecias muito, muito voltadas para o nosso tempo, para que nós entendamos e, ao entender, nós sabemos em que direção devemos caminhar, em que direção devemos seguir para rumo à vitória. Assim como uma pessoa corre numa estrada, está ali participando de uma corrida com uma finalidade, a mesma coisa é quando nós dedicamos tempos a Deus através do estudo da palavra, através da oração. A gente assim estamos nos direcionando em que direção devemos levar e buscar a nossa vida para que nós consigamos atingir o alvo maior, né? Então, que hoje vocês possam ficar aqui com essa mensagem de Daniel, capítulo 1, dos versos 1 ao 21, refletir e que você busque ler hoje aí na sua casa, na sua Bíblia, todo o capítulo 1 do livro de Daniel. Fiquem todos com Deus, que a paz de Jesus habite nos vossos corações, que Deus os abençoe, livre de todos os males que estão aí à nossa volta, mas como diz a palavra de Deus, o justo viverá pela fé.